Olá pessoal, estou de volta com vocês mais uma vez. Então vamos lá, vamos terminar essa parte aqui do ciclo 2. Sempre, como todo início de aula, eu sempre faço isso, então vamos reprisar a mesma maneira, a mesma sistemática da aula. Então nós vimos agora significado de antropologia, ética e cultura, então seguindo aí as orientações da disciplina. A partir daí, tendo essa noção do que é o estudo antropológico, o estudo do outro, a sua forma baseada no todo o processo sociocultural, diferentes arranjos, entendendo que cultura é um modo de vida, é tudo aquilo que possui intervenção humana e que é preciso um compromisso ético, que é um compromisso com o outro, com o coletivo, um coletivo bem abrangente para que a gente consiga ser ético de verdade. E que a nossa análise, portanto, ela é considerada sem juízo de valor, sem julgamento, mas com entendimento. Né? Opiniões, mas voltadas para o entendimento, não para classificar como certo e errado, punir, nada disso. A gente quer entender e, a partir desse conhecimento, acrescentar para as nossas carreiras e para as nossas vidas posturas e conhecimentos que podem nos trazer para um caminho melhor, inclusive enquanto seres humanos, tá? Bom, depois a gente viu a parte da cultura especificamente, né? E aí nós vimos as suas características, né? De modo geral, e aprofundamos especialmente na questão da linguagem. Vimos a questão dos símbolos, né? A produção de símbolos como uma característica fundamental do ser humano, e vimos também aí a questão da linguagem logo em seguida, e aí as características da linguagem enquanto forma de manifestação, de equilibração de poder. Também vimos dentro da linguagem todo o cenário que ela trata de uma cosmovisão, né, daquele que fala, e também a questão do valor, os valores que a gente transmite. Uma palavra que tem um significado para mim, necessariamente deveria ter um significado para você, mas o mesmo significado, mas não é bem assim, porque a gente atribui valores diferentes de acordo com o nosso contexto. Então nós temos contextos diferentes e por isso vemos as coisas de formas diferentes e até o uso das palavras também acaba sendo diferente. Bom, fomos até aqui e depois caminhamos para uma perspectiva de análise do ser humano no conceito de pessoa humana. A partir daí a gente viu também que nos últimos 500 anos a gente teve uma evolução tecnológica muito grande e uma transformação muito construtiva em várias áreas da nossa vida, do conhecimento, inclusive com o surgimento da antropologia no século XIX. Porém, apesar de tudo isso, nós tivemos também o aumento dos conflitos, né, de modo geral, entre os seres humanos, um aumento muito drástico, né, de 0,32%, se não me engano, lá no século XVI, para mais de 4% da população mundial no século XX. Isso com um aumento populacional muito grande, porque as pessoas vivem mais e tal, mas mesmo assim nós prevalecemos com uma dificuldade muito grande de nos entendermos, né? Eu até argumentei que o ser humano ainda é muito jovem enquanto ser, né? E então nós temos muito que aprender ainda. Eu acho que isso é uma questão bem bacana para a gente pensar. Bom, para além disso agora, então, tal qual já tinha adiantado, nós vamos falar agora então do ser humano ao longo da história ocidental, né? Como que chegamos aqui? Como que chegamos aqui no século XXI ainda com esse desafio? Então eu já até mandei um resumo por escrito para vocês, então eu vou só relembrar e aí eu vou pegar realmente o mínimo denominador comum, tá? Eu vou pegar em desenho chama-se traço mínimo, né? Então é o mínimo do mínimo, mas que nos permite ter um entendimento geral. Esse entendimento sintético é sempre perigoso, então eu estou correndo um risco, ele exige muito de mim,
mas para vocês é importante porque ele é didático e facilita a compreensão. Vocês só não podem achar que, entendi tudo, já defini a história da humanidade. Não, não definiu. Mas pode te ajudar a orientar o seu entendimento. Isso sim é bacana. E tudo isso também ajuda vocês a fazerem as atividades de portfólio que vocês têm que fazer. E, enfim, é um conhecimento muito rico para a vida profissional e a vida no dia a dia. Então, o que eu fiz? Eu optei por cada período da história ocidental ser relacionado com uma palavra ou expressão para localizar o que era ser humano lá, o que é ser gente, o que você está fazendo, você qualquer um está fazendo lá. Bom, vou explicar melhor esse ponto da investigação, porque quando eu investigo isso, eu tô me perguntando o quê? Qual que é o nosso lugar quando a gente vai ler esse material? E às vezes não definir qual é o seu lugar dificulta a leitura do material. Bom, nós vamos para essa leitura, nós vamos para essa investigação a respeito da história ocidental, nos perguntando, querendo saber o seguinte: olha, nós somos seres humanos e, enquanto seres humanos, cada um tem um lugar na sociedade. E alguns têm um lugar de muito prestígio e outros têm um lugar muito ruim. Então, por quê? Como é que fica isso? Qual foi já que nós estamos tratando de cultura, como é que era o modo de vida, né? E o que direcionava, qual valor, sentido, significado, premissa de entendimento que norteava essa desigualdade, essa diferença de lugar para as pessoas lá. Então, com que critério que se estabelecia? Olha, esse ser humano desse grupo social, ele é muito digno, ele tem que ter tudo do bom e do melhor que a gente puder produzir. Agora aquele lá, não, olha, se morrer a míngua, passando fome, tá tudo bem, porque ele, né? Então, em cada momento da história da humanidade, essa situação se repetiu, mas com critérios diferentes, né? O grande desafio nosso é justamente ter critérios para tratar todos de uma maneira equitativa. E esse é o nosso grande desafio. Tá? Então, diante desse grande desafio, aí a gente faz, considerando que esse seja um grande desafio, aí a gente faz a pergunta e volta para essa investigação. Se não consideramos isso como um grande desafio, se consideramos assim, não, está tudo certo, é assim mesmo, né? Tem gente que tem que ficar morrendo pelos cantos por aí, os outros ter tudo de bom, está tudo certo, se é assim, nem adianta ler o material porque você não vai conseguir entender, você não está motivado a isso, né? Você não tem uma questão prévia que te motive a querer entender alguma coisa. Então, o sentido antropológico que a gente quer resgatar é esse sentido mais humanizador, né? Investigativo, de como podemos melhorar enquanto sociedade, enquanto indivíduos também, enquanto seres humanos. Você tem parte disso, aí você faz a leitura e aí é mais provável que as coisas façam sentido para você, tá? Então vamos lá. Pensando nesse percurso, seguindo esse caminho. Então, antiguidade. Lá naquele quadro 2, né? Se vocês quiserem pegar aí no material de vocês e irem acompanhando naquele quadro, tanto aquele quadro quanto o resuminho do ciclo 2 que eu mandei, um resuminho do quadro 2, também lá na aba Correio. Qualquer um dos dois, vocês podem acompanhar isso. O quadro é um esquemão visual, né? Talvez seja melhor, mas é a critério de cada um de vocês. E aí, indico que façam isso enquanto veem o vídeo. Mas eu estou olhando aqui no meu computador, né? Estou acompanhando junto com vocês. Então, no quadro, vocês vão ver lá, antes da escrita, que é a pré-história, depois o período da história, a partir da antiguidade, né, período medieval, idade moderna, idade contemporânea, tá? Então, que são os períodos da história da humanidade vista do ponto de vista eurocêntrico, né, da história ocidental. Se a gente for para outros caminhos, se a gente for para a história da África, isso aqui já é completamente diferente. A gente até estabelece algumas relações, mas é um percurso bem distinto. Na Ásia também, né? Então, até no Brasil, né? O que é a história antiga no Brasil? Então,
são outros dilemas. Só que a nossa cultura, na verdade, a cultura predominante, vem disso aqui, né? Vem desse caminho. Então vamos olhar para esse caminho para a gente poder entender isso. E aí, para cada um desses períodos, eu identifiquei nessa síntese uma palavra ou expressão. Então, lá tem os detalhes, mas aqui a gente vai só resumir. Então, na antiguidade, então qual que era o critério para a gente entender quem que era digno, quem que não era, quem que era ser gente, quem era devia ser considerado mais, quem devia ser considerado menos ou desconsiderado na sociedade? Lógico, é uma discussão muito abrangente, mas usando as fontes daquela época, inclusive algumas fontes, como se trata de um período, né, vem de pegar a data exata, 4.000 anos antes de Cristo até 476 depois de Cristo, é que a gente tem a história antiga. Então, você pegar aí que seja mais de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, né? Então, como resgatar essa história? Então, as fontes dificultam um pouco as coisas às vezes, mas aquilo que a gente tem da época, e considerando especialmente peças de teatro, o imaginário da época, o entendimento que se manifestava na filosofia, nos dá alguns parâmetros. Tudo isso nos dá alguns parâmetros, tá? E aí a palavra que eu destaco na antiguidade é destino. Tudo depende do destino. Na tragédia isso é muito forte, ela tem um tom muito moralizante, né? A tragédia grega, a tragédia romana, e isso aparece muito forte. Quem foge do seu destino você não consegue sair dele. Toda vez que você foge do seu destino, né? Não vou falar a palavra que eu imaginei aqui, mas você faz alguma coisa trágica, né? O resultado é uma tragédia e a tragédia implica em alguma coisa morrendo dentro de você. Aqui eu estou considerando também a análise do Aristóteles sobre a tragédia grega. Então, qual que é o tom que se dá aqui? Que, por uma questão de destino, algumas pessoas são destinadas a trabalhar como escravos, né? Porque a sociedade precisa de escravo. O próprio Aristóteles defendia isso. Outros estavam destinados a serem reis, a serem cidadãos, a fazerem parte de uma aristocracia que conduzia as coisas e exercia política, né? E uma política democrática, democracia ateniense, para esses cidadãos, do ponto de vista deles. Do ponto de vista do escravo, não, nem do ponto de vista da mulher, que tinha um papel importante na Grécia Antiga, em Roma, né? Só que, ainda assim, era colocada mais em segundo plano em relação ao homem, né? Uma sociedade bastante machista, e o homem ele tinha um papel fundamental, tanto é que a mulher nem era considerada cidadã era só o homem, né? Então, isso deixou resquícios ao longo de toda a história ocidental, tá? Então, na antiguidade, resumindo, né, para a gente um começo de conversa, que é muito útil, a questão do destino é fundamental, né, para definir o seu nível de dignidade aqui. Então, quase não havia mobilidade social, era muito complicado. E todo comportamento sexual afetivo era completamente diferente do nosso. A sexualidade não era uma questão de identidade, que nem a gente faz hoje. Eu sou hétero, eu sou homo, eu sou bi, não tinha nada disso. Você é gente, tá? E o seu comportamento sexual depende do seu lugar na sociedade também. Então, por isso que eu escolhi essa palavra destino, que eu acho que ela é bem bacana. Esse quadro que vocês têm aí fui eu que montei, né? Baseado em leituras, pesquisas, várias coisas, né? Tem aí bibliografia para vocês também, tá? Então é isso, antiguidade e destino. Quando a gente vai para o período medieval, aí eu escolhi uma outra palavrinha que pode ser parecida aí a princípio, mas é bem diferente, que é dádiva. Então, a palavra dádiva, para essa definição, critério de definição de ser gente ou
de como que se atribui dignidade para uma pessoa no período medieval. Bom, sabe o que é interessante aqui? Na Idade Média, então, a gente tem o predomínio do cristianismo, né, enquanto religião oficial, e tudo passa pelo crivo da Igreja Católica. Ela exerce um papel não só religioso, mas o político e religioso estão reunidos. A gente tem o papel do grande senhor feudal, né, uma diminuição, mas ainda existe, mas uma diminuição da força do rei, né, a menos que ele fosse um grande proprietário de terra também. O proprietário de terra e a igreja exercem grande poder, eles são muito fortes. Então, pegando por esse caminho de entendimento, como tudo está relacionado, exatamente tudo, na Idade Média, a fé cristã, ao Deus único, que é o homem, é o Deus, é o homem, então a gente ainda tem uma sociedade em que o homem predomina em relação à mulher, né? Até Deus é um homem, e é um homem bastante correto e severo, né, em suas posições, tanto é que se você pecar você vai para o inferno. Então tem todo esse entendimento moralizante, né, cristão do catolicismo daquela época, que muito diferente do que é hoje, né? Muita água se passou debaixo da ponte. E então havia esse princípio básico, então você vivia com medo dos pecados que pudesse cometer, e tudo era regrado a partir disso, né? Inclusive a sexualidade, porque eu citei a sexualidade antes, então agora também, né? E aí a homossexualidade é mal vista, porque a função da sexualidade deve ser dentro do casamento, para ter filhos, tal, o ideal da família, né, cristã, tal, e tudo mais. Então, a desigualdade aqui entre o tratamento para as pessoas e de quem era digno de desfrutar melhor dessa sociedade estava vinculado a essa origem divina nossa. Deus dá uma dádiva para cada um. Você nasceu pobre, essa é a sua dádiva. Fique feliz com ela, né? Se Deus quis assim, Deus é justo, aceite, né? Então a mobilidade social era muito pequena também, né? Se você nasceu rico também, filho, aceite, coleguinha, aceite. Você nasceu rico, então você vai ter que continuar rico. Você nasceu filho de rei, você nasceu dentro de uma família de nobres, você é nobre também, honre isso, porque é isso que você é, Deus quis assim, né? E havia a questão vocacional também, especialmente para o clero, né? Se a sua vocação é em Deus, então você segue essa vocação. Então tudo isso está relacionado com a ideia de idade. Isso, Idade Média. Passando rapidamente para ver se eu consigo sintetizar isso na Idade Moderna, tá? Aí a gente tem eu dividi ali Renascimento primeiro, para tratar da entrada na modernidade, mas a questão fundamental na Idade Moderna, a gente tem aquele penso, logo, existo, Descartes, né? O pensamento cartesiano. Então, na Idade Moderna, esse penso, logo, existo, ele é tão fundamental porque ele traduz uma separação com a igreja, com essa dádiva. Então, é por isso que é interessante a gente saber, porque tem um jogo de poder e uma contradição. Então, para você pensar, para você entender o penso, logo, existo, é preciso saber em que contexto ele está sendo dito, o que ele está defendendo em relação a quem. Então, em relação a essa noção religiosa muito restrita, muito fechada, então esse penso, logo existo disso. Não existe por causa de uma dádiva divina só. Pode considerar Deus, a dádiva, não precisamos negar a Deus necessariamente. Descartes não está fazendo isso. Mas ele diz, olha, eu existo porque eu penso, porque eu tenho um raciocínio lógico. Até hoje, quando a gente fala de ser humano, a gente vê a racionalidade como diferencial. Então é isso, é essa razão, é isso que me define, né? E a partir daí eu posso ascender socialmente, eu posso fazer política, eu posso criar obras de arte, eu posso interpretar a Bíblia, né? Eu não preciso ser sujeito a uma visão específica na condição de nascimento. Eu posso criar ciência, eu posso criar conhecimento, eu posso dominar a natureza. Eu não preciso simplesmente me contentar com as coisas como elas são, né?
Então a modernidade começa com essa ideia. Ela mantém, na prática, muitos hábitos, costumes da Idade Média, mas essa ideia, ela é gerada lá, ela ganha força lá, gradativamente, né? Desde o período do Renascimento, o ressurgimento do humanismo e tal, até chegar na Revolução Francesa em 1789, e aí marca a virada para aquilo que a gente chama de história contemporânea, né? E lembrando que ninguém chegou lá e gritou: opa, a Revolução Francesa agora é a Idade Contemporânea. Não, isso foi atribuído depois. É uma visão, inclusive, arbitrária, né? Que a gente tem para explicar a história, mas que é importante porque a gente consegue se situar no nosso percurso. Então, ela um dia até pode ser mudada, não sei, mas por enquanto é essa, então a gente segue ela. Na história contemporânea e posterior à Revolução Francesa tal, eu gosto de tratar de todos os mecanismos de defesa de um Estado democrático de direito, de toda uma postura diferente, o capitalismo cada vez mais forte, os críticos do capitalismo cada vez mais fortes também, ganhando espaço, né? Todos querendo participar dessa discussão e fazer algo muito consistente que mude a sociedade para melhor, né? E aí tem o papel do empreendedor, daquele que faz, né? Animado por esses ideais da modernidade mesmo. Esses ideais continuam na contemporaneidade. Na verdade, eles estão sendo realizados ainda mais agora, né? Estão mais fortes na contemporaneidade. A Revolução Francesa é um marco disso. Então, diante disso, ter e produzir define o ser humano. O seu empreendedorismo, né, é que garante que você tenha um lugar alto na sociedade, que você seja bem quisto, né, que você tenha seja bem considerado, né? Na modernidade a gente tem o penso logo existo e podemos até acrescentar o ter, né, é igual a ser, porque lá você tem essa conexão, e essa conexão ela está de alguma forma, aliás, muito forte, presente até hoje, mas tem outros agravantes aí que se sobrepõem. E então, para definir, como eu falei em uma frase agora, né, não mais uma palavra, a modernidade, penso logo existo, dando força para esse lado empreendedor que te coloca nos lugares mais altos da sociedade. E na contemporaneidade, em continuidade a isso, digamos que levando isso ainda mais a sério, ainda mais radicalizando isso, ter e produzir definem o ser, tá? Então, seja pelo caminho da ciência, seja pelo caminho da livre iniciativa, você produz, você acumula riqueza, logo você tem seu lugar no mundo, né? Só que isso equivale a dizer o seguinte: quem tem dinheiro tem saúde, tem educação, tem tudo. Quem tem dinheiro tem tudo. Quem não tem dinheiro, aí não tem, né? Então esse seria o critério que define quem vale mais, quem vale menos, quem tem toda essa organização. Esse é o critério fundamental, né? E trabalhe, né? Seja um empreendedor, ganhe, e aí você vai ser considerado. Não conseguiu, não deu certo, não se adaptou bem ao sistema econômico capitalista, que pena, né? E é pronto. E é assim, esse é o principal critério que a gente tem na contemporaneidade, tá? Para definir quem vai ter as benesses da vida e quem não vai tê-las. Só que tem um contexto dentro da contemporaneidade. Não há um novo período, mas é um momento definido na atualidade como pós-modernidade, que veio depois da Segunda Guerra Mundial e foi se consolidando nas análises aí. Muitos historiadores defendem a ideia desse período, outros não, mas eu considero muito, muito relevante, e isso aparece em concurso público, em várias áreas, em várias discussões na área do direito, da administração, na área da saúde também, então, da educação. Então a gente precisa considerar aqui. Na pós-modernidade a gente entra
num período de crise de valores. A pós-modernidade é aquele período que o ser humano se dá conta que todos os ideais edificados desde lá a modernidade, radicalizados no período da contemporaneidade, não alcançaram seus objetivos. Aí nós temos um dilema. Não chegamos no nosso objetivo. E aí, como é que fica? Bom, não sei, não fica. E esse não sei eu estou representando todo esse pensamento pós-moderno. A gente só reconhece que deu errado e não tem outra coisa para colocar no lugar, então a gente fica insistindo nisso, então nesses mesmos ideais. O período atual de crise global por causa não vou falar o nome técnico dele que tem sido usado do vírus, o Covid-19, né? É interessante para exemplificar isso. Depois eu vou até fazer mais coisas a respeito disso. É muito, muito, muito interessante, porque nós estamos num período de crise e me obrigou, inclusive, a entrar nessa praia de fazer esses vídeos para vocês, porque por causa das nossas aulas presenciais que não estão acontecendo. E a gente vê aqui o que? O tempo todo a gente recebe um monte de informação e é dificílimo saber o que é verdade e o que não é. Às vezes é verdade, mas no contexto que está colocado é mentira, né? Você usa uma verdade para afirmar uma inverdade. Isso acontece o tempo todo. Você pega um trecho de um vídeo, coloca ele com uma informação diferente que não corresponde àquele vídeo, o que aquele vídeo está dizendo, mas vendo aquele trecho do vídeo, vendo a informação, parece que faz sentido. E não faz na prática. Se você vê o vídeo inteiro, fala, não, mas o que estava sendo dito nesse vídeo é o oposto daquela legenda que foi enviada junto com o vídeo. Então, assim, a gente se engana muito, é uma crise de valores. As pessoas duvidam da ciência, duvidam da tecnologia, duvidam da religião, e cada qual se afirma na sua tribo, tentando predominar. Então, isso acontece principalmente porque os ideais de justiça promovidas por um Estado democrático de direito, seja do ponto de vista do socialismo ou do capitalismo, viu? Porque ambas as questões nós temos aqui a partir da segunda metade do século XX uma noção de que, olha, não chegamos à humanidade idealizada nem pelo caminho do comunismo, nem pelo caminho do liberalismo. A economia socialista não conseguiu chegar naquilo que ela pretendia, não houve aquela adesão mundial e aquela igualdade plena. A liberdade promovida pelo predomínio do capital gerou muita miséria e não consegue resolver isso facilmente. A gente não está num paraíso de empregabilidade, justiça e que as pessoas conseguem ter educação, se virar bem, pagar suas contas. A gente ainda tem muita miséria, muita injustiça, né? Para usar um exemplo prático, né? Os Estados Unidos são a maior economia do mundo, tem a maior população carcerária do mundo também, né? Então, assim, a gente tem uma sociedade que deveria ser livre, mas as pessoas são presas porque não conseguem lidar com essa liberdade, né? Então, esse é o contexto, e é o contexto das fake news também, né? Porque as pessoas às vezes acreditam em verdades ou simplesmente estão usando de má fé para poder conquistar dinheiro, riqueza, poder de modo geral, né? Então, é isso. A frase que eu identifico a pós-modernidade é: acredito, logo a verdade. Isso é muito perigoso, porque se eu acredito, logo a verdade, então quem não acredita, logo é mentiroso. E aí nós temos o caminho dos fundamentalismos políticos, religiosos, de todo tipo de fundamentalismo, e o fundamentalismo vai ser, acredito que a gente vai poder trabalhar isso presencialmente, vai ser um dos conteúdos lá do ciclo 5, tá? E é muito interessante também, mas desde agora ele já entra em questão. Então, fechando essa parte, é isso, tá? Espero ter ajudado e vou ver se eu consigo fazer mais 1 ou 2 vídeos aqui
para auxiliar vocês no período de férias, né, umas férias meio forçadas pelo Covid-19. Então, que a gente vai ter. Um abraço. Tchau, tchau.